partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar no sábado? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a mão. E ele estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Amém? Aleluia. Irmãos, o ministério terreno de Jesus Cristo foi um ministério de questionamento e de rejeição. Jesus, ele surge num cenário onde a religiosidade era muito forte, né? Aqueles que tinham uma religião, e no caso aqui, nesse texto específico, fala sobre os fariseus que eram religiosos. Aqueles que tinham as suas religiões, que tinham um segmento religioso que eles obedeciam, eles levavam muito a sério, né? E aí o que acontece? Existia uma promessa de vir o Messias, mas Jesus, ele veio de uma maneira completamente diferente, que todos esperavam e imaginavam, e com isso rejeitaram o ministério de Jesus. E aí entendia-se o quê? Que Jesus estava criando uma seita, uma nova seita na época, e era rejeitado. Por quê? Porque, irmãos, Jesus, ele veio, eu tenho dito isso, né? E vou repetir novamente. Jesus, ele veio para quebrar alguns dogmas de religiosidade, porque a religiosidade não é boa para a vida do ser humano, né? Nós não devemos servir a Jesus como religiosos. Nós devemos servir a Jesus e seguir a Jesus, tendo uma prática de vida cristã, que é totalmente diferente da religiosidade. Porque a religiosidade, ela demonstra algo que na realidade são só rituais. E o cristianismo não. O cristianismo, ele é uma prática de vida. Ou seja, é algo que vem sobre a vida do homem, sobre a vida da mulher, e traz transformação. A pessoa começa a ser modificada na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, na sua maneira de pensar. Então isso, só quem tem o poder de fazer isso na vida de uma pessoa é o cristianismo. E quando nós abrimos o nosso coração. Então Jesus, ele vivia em uma época, ele viveu em uma época, né, o ministério terreno de Jesus foi em uma época que havia muita rejeição. Muita rejeição. E ele foi testado e provado os 3 anos e meio que ele esteve caminhando nesta terra, operando sinais, prodígios e maravilhas. Hein? E nesse texto aqui é muito interessante, porque Jesus, ele vai até a sinagoga dos fariseus.
No versículo 9 diz assim: e partindo dali chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles quem? Os fariseus, para acusarem Jesus, o interrogaram dizendo: é lícito curar no sábado? Então veja bem, eles tinham por hábito não fazer nada no sábado. Mas o interessante é que Jesus ele vai e ele toca num ponto fundamental. Porque na realidade não era nada daquilo que eles exigiam dos outros. A religião ela exige algo de você, quando na realidade, na maioria das vezes você não pode fazer. O cristianismo não. O cristianismo ele vem sobre as nossas vidas, sendo trabalhado pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, porque Jesus lá na frente ele vai dizer: olha, virá o Consolador, o Espírito Santo, e ele vos convencerá da justiça, do pecado e do juízo. Então quem convence o homem dessas coisas é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus só pode habitar na minha vida se eu abrir o meu coração e deixar com que Jesus comece a trabalhar. Porque se eu não tiver Jesus como meu Senhor e Salvador, o Espírito Santo não pode habitar na minha vida. Para ele habitar na minha vida, eu tenho que abrir o meu coração para Jesus, e consequentemente Jesus vai enviar o Espírito dele para habitar na minha vida, e com isso se tornará mais fácil a minha caminhada para obedecer os princípios bíblicos. Então Jesus ele vai para a sinagoga dos fariseus, e quando ele chega na sinagoga dos fariseus, o que acontece? Tem um homem lá que está com a mão mirrada. E os fariseus, para afrontar Jesus, o que eles fazem? É lícito curar no sábado? Eles fazem uma pergunta para Jesus: é lícito curar no sábado? E por que eles fazem essa pergunta para Jesus? Porque Jesus já estava trabalhando, e para Jesus não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha segunda. Ele estava para fazer a vontade do Pai, aquilo que o Senhor havia determinado para ele fazer. Glória a Deus. Aí Jesus diz assim no versículo 11: ele lhes disse, Jesus falando para os fariseus: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Jesus disse assim: qual dentre vós, qual é de vocês, que se uma ovelha do rebanho de vocês cair em um buraco, se for dia de sábado, você vai deixar ela morrer lá? Ou você vai lá para tirar ela daquela situação que ela está atravessando? Então Jesus ele responde com uma outra pergunta. Os fariseus fazem uma pergunta para Jesus e ele responde com uma outra pergunta. Só que a pergunta que Jesus faz é uma pergunta muito pertinente, porque Jesus, sendo ele o Cristo, ele tinha a sua divindade, né? E ele observava todas as coisas. Então ele observou que algo estava sendo cobrado que na realidade não era feito ao pé da risca. E é interessante que nós vemos lá na frente Tiago dizendo o seguinte: Tiago faz um alerta, quando ele diz assim: olha, se você diz que é uma pessoa que zela pela lei, você tem que zelar por toda ela, porque se você tropeçar em um ponto só da lei, se você for contra um ponto da lei, não adiantou de nada, não valeu de nada. Então aqui Jesus ele fica sem respostas. Por que Jesus fica sem resposta aqui? Porque eles não tinham o que falar. Porque se a ovelha caísse, eles iam lá para tirar a ovelha, para não perder a ovelha. Versículo 13 assim: então disse àquele homem, Jesus disse para o homem: estende a tua mão. Amém? O homem estava com a mão mirrada. Amém? Jesus disse o quê? Estende a tua mão.
Coisa complexa, né? Difícil de fazer. Negócio difícil, né? O homem está lá com a mão mirrada, a outra está aqui e aqui, ó. A mão mirrada é assim. O camarada não conseguiu estender a mão. Aí Jesus vira para ele e se estende a mão. Ele faz assim. Milagre. Mover de Deus. Né? Então Jesus assim, peraí. Que conversa feia é essa? Será que o nosso Deus é um Deus só de domingo a sexta? O nosso Deus não é um Deus de sábado? O nosso Deus não pode operar milagre de sábado? Obviamente que pode. O Senhor pode operar quando Ele quiser, porque Ele é soberano. Mas a religiosidade, ela quer botar algumas coisas no Senhor Deus. Ou ela cria algumas situações que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com o nosso Deus. E atribui a Ele, quando na realidade não faz a mínima diferença. Então quem fez a diferença aqui? Guardar o sábado ou operar o milagre? Foi operar o milagre. Porque aquele homem estava ali com a mão mirrada. E Jesus falou assim, ei, estende a tua mão. E o homem estendeu a mão. E na presença de todos. E todos ficaram ali olhando. Porque era assim. E o que acontecia? A multidão ia aumentando. A multidão que ia acompanhando Jesus ia aumentando. E é assim que acontece na vida daquele que serve ao Senhor. Quando eu sirvo ao Senhor de coração, quando eu não tenho restrições em obedecer às determinações de Deus, os milagres acontecem na minha vida, as coisas acontecem na minha vida, e há grandes testemunhos. Então nós precisamos entender isso. Jesus, Ele ainda opera milagre nos dias de hoje. Jesus, Ele ainda tem coisas grandes para fazer na minha vida e na tua vida. Mas muitas vezes o impedimento sou eu. Por quê? Porque eu não estou obedecendo aquilo que Ele quer que eu faça. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante, irmãos. Sabe por quê? Porque quando o Senhor começa a operar na vida de um homem, ou através da vida de um homem, o inferno inteiro se levanta. Só que tem um porém. Tem um porém. Aquele que está com o Senhor e aquele que está sendo o canal de bênção do Senhor, ele não pode temer diante das adversidades. Não pode. Olha o que aconteceu. Pedro e João foram levados ao Sinédrio, porque estavam pregando o cristianismo. O que Pedro e João estavam fazendo? Orando pelos enfermos, pregando o evangelho, operando milagres, sinais, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. E aí o que acontece? A sociedade se levantou. Os poderosos da época se levantaram e disseram o quê? Traz esses dois camaradas aqui. Pegaram Pedro e João e levaram para o Sinédrio. Quando chegaram no Sinédrio, nós vamos matar, porque nós vamos matar, é melhor matar. Aí tinha um camarada lá, por nome de Gamaliel, falou assim, ei, posso ter um particular com vocês? Pedro e João, por favor, se retire um pouquinho. E aí, ele vira para aqueles homens que tinham poder na mão, e diz assim, ei, se nós matarmos esses homens, da maneira que eles estão agora, eles vão se tornar mártires. E se o que está acontecendo for permanecer, eles vão morrer como mártires. E vai continuar acontecendo o que é para acontecer. Então, deixa eles irem. Porque se for de Deus, permanecerá. Se não for de Deus, acabou. E assim fizeram. E quando Pedro e João saem do Sinédrio, eles vão para onde? Para um templo chamado Formosa. Eles chegam no templo chamado Formosa, eles encontram um aleijado sentado na escadaria do templo. E aí eles dizem para aquele coxo, ei, olha aqui para nós. Aquele coxo olha para eles e eles dizem assim, olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós vamos te dar. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o que aconteceu? Levantou e andou.
e entrou no templo saltando, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Então é assim, meu irmão. É uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Nós estamos num culto de estudo da palavra, mas não é porque nós estamos no culto de estudo da palavra que o Senhor não está falando conosco, que não é uma palavra revelada. O Senhor, Ele fala a todo tempo, todas as vezes que nós nos curvamos, que nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, é profecia que vem da parte dele para as nossas vidas, e é uma das maiores profecias que existe sobre a face da terra, é a palavra de Deus. Então nesta noite o Senhor está dizendo para você, ainda que o teu inimigo se levante contra a tua vida, ainda que o teu inimigo intente contra a sua vida, para te fazer parar, para te fazer olhar para trás, para tentar fazer com que você desista, não tenha essa postura, olhe para o Senhor, porque maior é o que está contigo do que aquele que está se levantando contra você, e você vai caminhar debaixo de vitória, porque a oposição sempre vai existir. Se não houver opositor, não há mover de Deus. Amém? Guarda isso contigo. Se nós não tivermos uma oposição espiritual, nós não veremos o agir de Deus. Para que o agir de Deus se manifeste, o opositor precisa se levantar. Ele precisa se manifestar. E aí a palavra diz que ele se levanta para cair. Porque quem derruba ele? É o Senhor. Amém? Então, entenda isso. Veja, Jesus estava sendo afrontado aqui. Jesus estava sendo afrontado. E Jesus estava fazendo mal para o povo? Não. Jesus estava fazendo bem para o povo. O cego estava enxergando, o coxo estava andando, o paralítico andava, o mudo falava, o cego começava a enxergar. Jesus estava fazendo coisas maravilhosas. O endemoniado era liberto e o povo incomodado. Porque o inimigo se incomoda com aquilo que vem para abençoar a vida da humanidade. Sempre foi assim e sempre será assim e vai ser assim até Jesus voltar. Então o que acontece na minha vida e na sua vida gera um incômodo muito grande do inimigo. O inimigo fica incomodado com o que Deus faz na minha vida e na tua vida. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos parar de ficar olhando ou reclamando ou murmurando, dizendo assim: ai Senhor, por que está acontecendo isso? Senhor, eu estou orando, eu estou indo para a tua casa, eu estou procurando fazer a tua vontade e as coisas estão piorando, estão ficando. Não faça isso. Entenda que existe um opositor e ele quer fazer com que você pare. Mas o Senhor diz para você nesta noite que não é para parar, é para você continuar, porque a tua vitória está em você insistir e persistir na tua caminhada. Amém? Glória a Deus. Então Jesus assim estende a mão, e ele estendeu a mão e ficou com a mão igual a outra. Ficaram as duas mãos iguais. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Então veja bem, os fariseus vendo aquilo disseram assim: não tem jeito, nós vamos ter que matar esse camarada, porque ele é totalmente contra aquilo que nós pensamos, que nós imaginamos, que nós seguimos. Tem alguém que te odeia, e glória a Deus por isso. Amém? É o inimigo, ele te odeia, ele me odeia, ele nos odeia. Por quê? Porque nós não fazemos parte do grupo dele. Nós estamos do outro lado. E o desejo dele qual que é? É nos arrastar para estar com ele. Esse é o desejo dele, né? Então o que eles fazem? Eles saem, o grupo de fariseus sai, e eles começam a planejar. Nós precisamos matar ele, vamos dar um jeito. Aí Tiago diz o quê? Tiago diz assim: olha, sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Em outra passagem, na palavra diz assim: fugir da aparência do mal. Diga assim: quem tem esse tipo de atitude é sábio. Aleluia. As situações não são criadas para nós irmos para cima. Não. Quem vai para cima é o nosso Senhor. Quem me justifica na peleja é o Senhor. Quem parte para cima na peleja é o Senhor.
E nós temos exemplos diversos na palavra de Deus, onde o Senhor diz assim: olha, eu estou à frente da batalha, eu estou à frente da peleja, sou eu quem trabalha, sou eu quem opero, sou eu quem levanto, sou eu quem derrubo, sou eu quem exalto, sou eu quem abato. É o Senhor que faz todas essas coisas. Então veja bem, no versículo 14: Jesus, sabendo isso, retirou-se dali. Amém? Ah, estão querendo me matar? Então eu vou embora. Jesus retirou-se dali. Ah, Jesus foi covarde? Não, irmão, Jesus não foi covarde. Jesus agiu de forma sábia. Porque o inimigo, ele quer me confrontar. O inimigo, ele quer te confrontar. Porque dependendo da atitude que eu tenha, da atitude que você tenha, o que é que acontece? Eu perco a razão. Você perde a razão. E o que o inimigo mais deseja fazer na minha vida e na sua vida, se tratando, e eu estou dizendo aqui, tudo isso que eu estou dizendo, irmãos, é na questão espiritual. O que o inimigo mais deseja fazer na minha vida e na sua vida é fazer com que eu perca a razão e fazer com que você perca a razão, para ele chegar diante de Deus e falar assim: olha como ele agiu, olha como ela agiu. E nós temos que estar atentos, observando o agir do inimigo, o trabalhar do inimigo contra as nossas vidas, e nos colocando diante do Senhor, sempre, sempre procurando nos abrigar no esconderijo do Altíssimo. Glória a Deus. Então, versículo 15 ainda: Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou-o uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. Interessante, né? Porque assim, nós vemos lá no texto de João que Jesus chegou no tanque chamado Betesda para curar um. E ele curou um. Pelo menos o relato bíblico é que ele curou um. E aí diz o quê? Que havia muitos doentes, enfermos, esperando o quê? Um milagre. Mas Jesus foi lá para curar um. Aqui, Jesus fez o quê? Ele se retirou. Ao se retirar, aquela multidão que foi acompanhando Jesus recebeu o que? Galardão, recompensa. Foram todos curados. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Seguir ao Senhor vale a pena. Servir ao Senhor vale a pena. Obedecer às determinações do Senhor vale a pena. Ninguém perde por obedecer ao Senhor. Ninguém perde por servir ao Senhor da maneira que Ele é merecedor e digno. Não, muito pelo contrário. Quando nós servimos ao Senhor da maneira que Ele quer que nós o sirvamos, nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Glória a Deus. Então Jesus curou todos. Versículo 16: e recomendava-lhes rigorosamente que não descobrissem, ou seja, não digam onde estou, para onde eu fui, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis que o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porém sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. A preocupação de Jesus não era discutir. A preocupação de Jesus não era ficar batendo boca. A preocupação de Jesus era obedecer a determinação que Deus havia dado a ele. E que determinação era essa? Pregar o evangelho, o juízo, pregar o reino, aquele povo que não tinha conhecimento. E o que nos traz de exemplo essa palavra? Que nós não devemos ficar discutindo determinados assuntos. Amém? Quem tem objetivo, irmãos, não fica parado, estagnado perante situações que são criadas pelo inimigo para nos fazer perder a bênção e aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então nós precisamos aprender. Aprender o quê? Aprender a renunciar, aprender a engolir os nossos conceitos, engolir os nossos achismos, engolir aquilo que nós pensamos. Por quê? Porque lá na frente, quem irá nos justificar é o Senhor. Mas isso é fácil? Não. Não. Por quê? Porque o ser humano, ele é cheio de desejos.
O ser humano ele é cheio de vontades e o ser humano é carregado de vaidades. Amém? Então, havia uma palavra profética que foi mencionada pelo profeta Isaías, né? Que diz: eis que o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porém sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Amém? Versículo 19: não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Ou seja, não vai bater boca com ninguém. E aí nós vemos o que? A Bíblia narrando que ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro. Amém? Irmãos, para pensar. Jesus foi caluniado, Jesus foi humilhado, Jesus foi esbofeteado, Jesus foi chicoteado, Jesus foi cuspido. Fizeram de tudo com Jesus e Jesus calado. Por quê? Olha aqui o que diz: não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Amém? E se cumpriu exatamente aquilo que o Senhor havia determinado. Por quê? Quando Jesus ele quebra o silêncio, ele está pendurado na cruz do Calvário, e quando ele quebra o silêncio, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então não houve justificativa, não houve clamor por si próprio, nada disso. Jesus estava ali como um servo. Jesus caminhou como um servo, e esse é o maior exemplo para nós nos dias de hoje. Irmãos, o Senhor ele pode nos elevar num patamar alto. Amém? O Senhor pode te elevar num patamar alto, mas por mais alto que seja o patamar que nós venhamos ocupar, nós somos servos do Senhor. Fomos chamados para servir, simplesmente isso. Servir ao Senhor. E é o que o Senhor espera de mim e de você, que nós venhamos servi-lo. Você é honrado, seja um servo do Senhor. Você é renomado, seja um servo do Senhor. Você é bem sucedido, seja um servo do Senhor. Caminhando sempre com os pés no chão, com humildade, entendendo aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Por quê? Quem era Jesus, irmãos? Quem era Jesus? Eu pergunto para você nessa noite: qual é o homem? Qual é o homem na face dessa terra que, por mais que ele tenha, por mais que ele seja reconhecido, por mais sucesso que ele faça na vida, ele chega aos pés de Jesus? Qual é o homem? Nenhum. Nenhum. E Jesus caminhou em simplicidade. E o Evangelho é simplicidade. O cristianismo é simplicidade. Amém. E por isso que a luta é grande. Por quê? Porque nós temos que lutar contra as nossas vaidades. Porque nós somos vaidosos. Então que nós possamos entender. Que nós possamos entender isso. E caminhar na presença do Senhor dessa forma. Não importa onde nós estaremos ou que posição nós ocuparemos. Entendermos que somos servos do Senhor. E o que Ele espera de nós, nós também temos que saber e fazer da melhor maneira possível. Porque nós não estamos fazendo para o homem, nós estamos fazendo para Ele. Amém? Então Jesus, ele em silêncio o tempo todo. E quando ele quebrou o silêncio, foi lá na cruz do Calvário. Mas no versículo 20 tem algo interessante aqui, que me chamou muita atenção. Que diz assim: não esmagará a cana quebrada, e não apagará o mourão ou o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. Amém? Vamos
entender o que é isso aqui? O que o Senhor está querendo dizer isso aqui? Nós acabamos de louvar ao Senhor com esse cântico, Eu Navegarei, né? E tem uma frase que diz assim: que me compreendeu sem nenhuma explicação. Sabe o que isso quer dizer? Quando nós nos colocamos diante do Senhor, Ele não vai fazer um questionário, Ele não vai nos sabatinar. Não. Sabe o que o Senhor quer de nós? Um coração contrito e quebrantado. Sabe o que o Senhor quer e espera de cada um de nós? Um reconhecimento, dizendo assim: Senhor, eu errei, eu pequei, eu falhei, eu estou arrependido e eu sei que Tu pode mudar a minha vida. Por isso que o profeta diz aqui, ó: não esmagará a cana quebrada. Se a cana está quebrada, foi porque alguma coisa aconteceu, né? Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar a cana, vamos aqui conjecturar, ele vai colocar uma madeirinha aqui, outra madeirinha aqui, vai pegar a cana e prensar essas duas madeirinhas na cana e isolar. Para quê? Para que aquela cana se junte novamente e permaneça firme de pé. Então ele não esmaga a cana quebrada, não. Ele, pelo contrário, ele vai tratar para que essa cana quebrada torne a se emendar novamente e tenha o seu formato da maneira que ele quer e deseja. O segundo exemplo que ele dá aqui é que ele não apaga o pavio que fumega. Se o pavio está fumegando, ainda tem chama, ainda tem fogo, pode voltar a sair as labaredas de novo. Glória a Deus. E veja, lá no advento de Pentecostes, no dia do batismo com o Espírito Santo, que todos foram cheios com o Espírito Santo, o texto começa a dizer que veio o quê? Um vento. E o que o vento faz? Sopra. Amém? O pavio está fumegando. Vem o vento, vai soprar o pavio. O que vai acontecer? Ele vai acender de novo. Amém? Glória a Deus. Quando você vai lá, você vai fazer aquele churrasco gostoso, né? Aí você põe as brasas lá na churrasqueira, prepara tudo. Aí você começa a pôr fogo nas brasas. E o que você faz para pegar fogo ali? Sopra a pana. Assim é o Senhor na vida daqueles que estão só fumegando. O Senhor começa a soprar, o Senhor começa a abanar, até a chama acender novamente. Então o Senhor, Ele não esmaga a cana quebrada, Ele não apaga o pavio que fumega, porque Ele tem um propósito. E esse propósito, ele só vai ser cumprido por completo no dia do juízo. Enquanto não houver o juízo que vem da parte do Senhor, ainda haverá esperança. Porque o maior prazer do Senhor é trazer a vida do homem e da mulher para estar com Ele, para viver a plenitude daquilo que Ele tem para a vida do homem e para a vida da mulher. Diferente do homem. Amém? Porque o homem exclui, mas o Senhor abraça. O homem abandona, mas o Senhor vai atrás. Aleluia. Esse é o propósito, esse é o objetivo, e é isso que o Senhor quer fazer e tem feito em favor da minha vida e da sua vida. Por isso que nós estamos vivendo o tempo da graça, porque nós estamos desfrutando de algo que nós não merecemos, mas por misericórdia de Deus Ele nos concedeu através de Jesus Cristo, e o Senhor não nos deixa para trás. Ele vai nos buscar. Quando nós estamos lá caminhando, vem uma luta aqui, vem outra ali,
e ele percebe que nós estamos fraquejando na fé, o que ele faz? Dá um sopro. O pavio está só fumegando, ele dá um sopro e acende de novo, e aí continua a caminhar novamente. E se nós nos mantivermos na presença do Senhor, haverá dias que nós precisaremos do sopro do Senhor, haverá dias que nós precisaremos do cuidado do Senhor, e tanto o sopro como o cuidado nunca irá nos faltar, e nós continuaremos até o dia em que Jesus vier buscar a sua igreja, para estar junto com Ele em um céu de glória. Amém. Glória a Deus. Entenda esta palavra nesta noite, entenda o que o Senhor falou contigo nesta noite. Porque, irmãos, essa palavra ela é muito profunda para as nossas vidas. É algo muito tremendo aquilo que o Senhor tem para fazer, para operar na vida de cada um de nós. E pode ter certeza que o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Você pode estar passando o que estiver passando, o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Mantenha-se firme, porque Ele é fiel. Ele é fiel e Ele vai se cumprir a sua palavra e as suas promessas.